Ok. Gente, eu tô animado porque essa semana eu recebi uma notícia muito boa, cara. Muito boa. Assim, eu tô surpreso. Mas eu quero compartilhar com vocês. Eu poderia ter falado antes com queridos amigos, né, próximos da gente. Mas eu, aproveitando que eu ia pregar, eu quero compartilhar com a igreja também, porque está sendo transmitido também pelo Facebook. Eu quero dizer para a igreja que a Larissa está grávida. Que doideira, hein, cara? Gente, brincadeira. Pai, mãe, brincadeira. Maurício, Arlene, amo vocês, tá bom? Igreja, brincadeira. Brincadeira, igreja. Ah. Tá bom? Eu quero dizer que a água da Ibacem é abençoada, mas nem tanto, tá bom, gente? Calma aí, espera. Não vou beber essa água aqui. Gente, por que eu falei isso pra vocês? Tenho certeza que quando eu falei isso para você, veio um sentimento no seu coração. Você que é pai, provavelmente você sentiu, cara, essa emoção. Você olhou e falou assim, caramba, um filho, cara, Macário vai ter um filho, Larissa vai ter um filho. Você que é mãe, você sentiu isso também. Você que tem contato com criança, gente, é fato, todo mundo aqui tem um contato com criança, e quando vê uma criança, se alegra e fala assim, que bonitinho, cara, que legal. O que eu quero falar com você essa noite é justamente sobre isso. É uma esperança que estava prometida a um povo que estava sofrendo, mas o profeta Isaías trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus, uma visão que com certeza animou o coração daquele povo. E eu quero ver com vocês hoje, justamente isso, um menino nos nasceu. Então, por favor, abra sua Bíblia em Isaías 9, do 1 ao 7. Isaías 9, do 1 ao 7. E a gente vai ler esse texto e vamos ver aqui o que é que esse Messias, prometido pelo profeta Isaías, viria fazer aqui na terra. O que isso tem a ver com o povo de Deus? O que o povo estava passando? O que aconteceu com eles? E mais, o que tem a ver com você, a história desse menino? Tá bom? Então, eu vou ler na NVI. E diz o seguinte, Isaías 9, do 1 ao 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu a grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como quem se regozija na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo dos oprimidos, o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimados como lenha no fogo, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, mais uma vez, fale conosco, ó Pai.
Deus, nós somos falhos, pecadores, e precisamos do Teu Espírito para revelar, Deus, a Sua palavra no nosso coração. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui e queremos ouvir do Senhor. Amém. Essa é uma palavra de advertência para o povo. De fato, o que estava acontecendo, o inimigo eminente para aquela nação, a nação tinha se desviado, o reino do norte tinha se desviado completamente, estava vivendo um tempo onde faziam cultos a outros deuses, faziam transições políticas sem consultar o Deus, nosso Deus. Enfim, eles dependiam de homens. Então, Deus levanta um homem chamado Isaías, que fala ao povo de Judá. O povo do norte, o povo que estava mais perto do reino dos assírios, já tinha sido invadido. Então, quando o profeta Isaías dá essa palavra, ele vê o inimigo se aproximando, ele vê o caos se aproximando. Ele analisa e vê que Judá está vivendo também uma decadência religiosa. Então Deus levanta um homem para falar para o seu povo o que ele iria fazer. Gente, um retorno a Deus é um retorno àquilo que Deus é. O que Deus prometeu, agora ele queria manter esse relacionamento com o povo, mas o povo estava distante dele, o povo estava vivendo longe de Deus. Então, Deus levanta esse profeta Isaías para falar ao povo. Uma ideia que eu tenho na minha mente desse texto, que eu, estudando o texto, analisando o texto, procurando, pesquisando, orando sobre o texto, me veio justamente essa frase na mente. Nosso Deus zeloso mostra a sua luz, trazendo libertação no seu reino, mediado pelo seu Filho prometido. Nosso Deus zeloso mostra a sua luz. Eu vou falar para vocês hoje algo que você talvez nunca tenha pensado nisso, mas o nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus que tem ciúme do seu povo. Mas isso eu vou deixar para o final. Eu quero ver com vocês, primeiramente, o versículo 1, algo que veio, está bem claro aqui nesse texto. As aflições desaparecerão. As aflições desaparecerão. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Como eu disse, o reino do norte tinha sido invadido. E o profeta justamente está falando essas duas tribos, porque eram as tribos do norte que representavam todo o povo de Israel. Zebulon e Naftali. E eles já tinham sido invadidos, e o profeta fala isso, que no passado, ele humilhou a terra deles. Durante o reinado de Tiglat-Pileser, o rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bat-Macá, Janoa, Cádiz e Azor. Tomou Gileade e a Galiléia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Gente, o povo foi mantido como escravo. Os assírios invadiram, levou o povo que se rebelou contra Deus, mantido agora como escravos. O profeta está fazendo um alerta ao povo. No meio do castigo, Isaías se lembra, e na verdade lembra também aos ouvintes, da promessa de livramento que o próprio Senhor iria enviar. E olha só, justamente nessas regiões, as regiões que mais sofreram, são as que mais se regozijarão na salvação do Senhor. Engraçado isso, porque o profeta está olhando essa região que sofreu, e essa região é a que vai se regozijar no Senhor. A Galiléia, onde o juízo de Deus primeiro veio para humilhar o povo, no futuro,
Deus vai honrar esse povo, essa região. E, gente, não tem como a gente olhar esse texto e ver que Isaías tem uma visão olho de Tandera, uma visão Jedi. Ele vê além do tempo dele. Vou ensinar para vocês, você nunca mais vai esquecer disso. O profeta no Antigo Testamento, ele não sabia como é que ia ser a história. Ele simplesmente olhava o topo do morro, a parte de cima da montanha, e ele falava o que ele estava vendo. O que Deus revelava para ele, ele falava ao povo. E o que Isaías está falando aqui é justamente isso. Isaías não sabe o que vai acontecer, mas ele vê o topo do morro, aquela ponta de cima, e fala: essa terra que foi humilhada, ela vai ser honrada pelo Senhor. Todas essas evidências proféticas, né, que Deus deu para revelar aquilo que ele iria mandar. E, gente, no versículo 22, logo um pouquinho em cima, Isaías está falando, né, porque o versículo 1 do capítulo 9 é um finalzinho do que ele está falando antes. E daí ele fala sobre aqueles que procuram médium, aqueles que consultam espíritos, enfim, se eles não olharem e dizerem o seguinte: a lei e os mandamentos, somente a lei e os mandamentos, eles jamais verão a luz, eles jamais verão a Deus, eles jamais vão buscar o Deus verdadeiro, se não olharem para a palavra de Deus e para aquilo que Deus deixou. Então ele conclui dizendo que, por mais que esse povo esteja em trevas, por mais que esse povo esteja sofrendo, há algo no futuro que vai trazer grande alegria para eles. Há algo no futuro que vai trazer uma esperança para eles. E Isaías está olhando justamente essa esperança. Isaías está olhando no tempo futuro, nos últimos tempos. E essa mudança que acontece no versículo 1, dizendo que vai trazer, né, esse povo que foi humilhado, agora ele vai ver algo diferente, é justamente uma explosão de luz. Algo vai raiar na mente deles, algo vai acontecer, e eu quero ver com vocês justamente o que é essa luz. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A nação que estava distante, a nação do povo de Deus que antes estava longe de Deus, agora eles vão ver algo diferente. Eu quero chamar você para você olhar para o versículo 2 até o versículo 5. A grande luz liberta do castigo opressor. Olha só. O povo que caminhava nas trevas viu a grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. E queridos, várias vezes na Bíblia você vai encontrar textos que falam sobre a luz. E que Deus ele habita na luz. Por exemplo, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. Por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles e os tornarei retos em os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei e não os abandonarei. Como tenho saudade dos meses que me passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua luz brilhava sobre a minha cabeça. Isso aqui é Jó, claramente Jó, né? E por sua luz eu caminhava em meio às trevas. João 1, 1 e 5. 1 João 1, 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há trevas alguma. Nele não há treva alguma. Queridos, pensa só. Pensa comigo.
A gente pode tentar entender isso aqui, mas se a gente não cair na nossa mente, se a gente não entender o que de fato estava acontecendo com aquele povo, e olha só que doideira, a gente está falando de um povo que viveu há praticamente 2.600 anos, né, atrás, e agora a gente está aqui falando de um povo, e que esse povo tem a ver comigo? Eu quero colocar você na história. O povo foi rebelde, o povo se corrompeu, o povo fez alianças com outros povos. Esse povo viveu de acordo com seus próprios méritos, prosseguiu na caminhada de acordo com seus próprios caminhos. E o que Deus está falando é que esse povo está sendo punido, esse povo está sendo disciplinado, mas mesmo por causa da rebeldia desse povo, mesmo sendo rebelde, Deus provê. Irmão, irmã, por diversas vezes você faz coisas que desagradam a Deus, por diversas vezes você vive longe dos caminhos do Senhor, mas Deus provê para você um retorno. Deus provê para você, de novo, um abrir mão e falar assim: olha, para de andar do jeito que você está andando, pare de viver da maneira como você vive, olha para mim, isso não vale a pena, o que você faz não vale a pena. E o que Deus está falando aqui é que Ele humilhou, assim como Ele pode humilhar a gente hoje, e por diversas vezes, por causa do nosso pecado, Ele humilha a gente, no sentido de que Ele faz a gente entender que o pecado não vale a pena. Queridos, quantos a gente não conhece que estão escravizados por causa do pecado? Quantos nossos queridos irmãos amados que não conseguem ver a luz brilhando, raiando na frente deles, e que o coração continua distante? Mateus 4 é onde vai se cumprir tudo aquilo que o profeta está falando. Olha só que interessante. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha só, quem foi esse cara que foi viver lá? Jesus, na terra de Zebulon, na terra de Naftali, caminho do mar, junto ao Jordão. Isso é o profeta falando lá no Novo Testamento. Cara, que doido! Na Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu a grande luz. Sobre o que viviam na terra, na sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem do reino, a mensagem do povo que está distante, para poder ver a luz, é uma mensagem de arrependimento. Você não consegue ver a luz, meu querido, minha querida, porque você está distante de Deus. Eu não consigo entender porque nada acontece na minha vida. É porque o seu coração está distante de Deus. Arrependa-se. Volte o seu coração para Deus. Então você vai ver a luz brilhando, o sol do dia raiando, Jesus Cristo. Quero falar mais um pouquinho sobre Ele. E a luz brilhou nas trevas. De fato, Cristo brilha nas trevas da nossa alma. Quando permitimos que a luz entre, toda a escuridão, todo o medo, toda a ansiedade, toda a culpa, todo o contratempo da vida, tudo se dissipa na presença da luz, que reorienta os nossos pensamentos. Louvado seja Deus pela luz que brilha em nós, que somos puras trevas. Irmãos, por mais que você olhe tudo nebuloso, e de fato, a nossa mente é nebulosa. Para me pensar aquilo que você quer. É de fato aquilo que você quer mesmo? É para a glória de Deus ou é para você satisfazer o seu coração? Desejos, fama, dinheiro, tudo isso são coisas... Eu estou falando bem geral porque... De maneira geral, nós somos todos pecadores. Todos nós somos pecadores e vivemos em trevas. Agora, há uma luz que brilha. E essa luz é Jesus.
essa luz reorienta o nosso pensamento. Essa luz traz à tona o que está escuro e mostra para a gente o que está dentro do nosso coração. Será que você tem de fato se aproximado de Cristo e Cristo tem olhado para você, analisado o que tem dentro do seu coração? Será que são trevas? Será que são densas trevas? Minha oração, e eu orei até aqui por você, para que no meio dessa densa treva, Cristo Jesus brilhe. Jesus disse ainda, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Você quer ter a luz da vida? Segue Jesus. Deixa Ele dominar e mostrar o que está dentro do seu coração, que é feio pra caramba. Se tivesse como a gente colocar um pendrive na sua cabeça e colocar no projetor para todo mundo ver, você sairia correndo, nunca mais iria olhar para ninguém. Sabe por quê? Porque você tem vergonha de falar para os outros quem você é. Mas Jesus já sabe. Irmão, Jesus já sabe quem você é. Ele só quer brilhar dentro do seu coração e te ajudar a limpar a casa suja. Amém? Versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegre-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Nos dias de Isaías, queridos, a colheita fracassou, os poucos sobreviventes que estavam ali, eles foram atacados pelos assírios, ficaram vagueando em meias trevas, eles estavam blasfemando contra o rei e contra Deus. Houve então uma profunda tristeza, eles estavam em trevas, densas trevas, estavam desesperançosos, mas agora, à medida que a luz se aproxima, gente, para comigo assim, maneira assim, bem hollywoodiana, realiza comigo, trevas, densas trevas, o povo perdendo todo o seu território, os assírios invadindo, perigo eminente, o povo longe de Deus, sem esperança. Então o profeta olha e vê uma luz brilhando, nada que ninguém poderia tirar do povo, uma luz que ninguém poderia apagar, uma luz que brilhou em meias trevas, em que Isaías olha e fica admirado com aquela luz. E é justamente isso, essa alegria, que ao invés de despovoar as casas, agora a nação cresce e se expande. Olha que doido, a colheita minguada agora é abundante. O que eram despojados, o povo que foi levado como cativo, eles não eram mais espalhados, não, agora eles estavam repartindo com abundância. E não havia mais temor, mas sim alegria. Por quê? Porque a fonte real de alegria daquele povo é o próprio Senhor. Isaías olha e vê o Senhor como o dono daquela nação, como a luz que brilha para aquela nação, como aquele que é o único que pode conduzir o teu povo de maneira digna. E achei interessante isso aqui, né, que ele fala: tens multiplicado o povo, ou, em outra versão, fizeste crescer a nação. Isso é um acréscimo futuro daquilo que a gente iria experimentar. Lembra da esperança que eu dei para vocês, que vocês ficaram todos felizes, bateram palma, riram, caramba, já? Essa esperança, queridos,
essa esperança de uma vida nova, de uma alegria, de algo que estava contagiando o povo, foi justamente isso. Aquilo que aconteceu aqui, tens multiplicado o povo, é aquilo que nós iríamos desfrutar no crescimento da igreja. É aquilo que o profeta olhou e viu o Messias vindo, e o povo se alegrando, o povo crescendo, como o único Senhor, como o único dono, como o único rei, Jesus. De fato, gente, eu creio que Isaías não tinha a percepção real do que ele estava vendo, mas ele tinha uma consciência de que o trono de Deus iria prevalecer, e minhas dificuldades iria continuar reinando. Então ele olha e vê o Messias se aproximando, e ele fala que tu tens multiplicado o teu povo, e fizeste crescer a nação. João 4,36 diz o seguinte: aquele que colhe, já recebe o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto com aqueles que semeiam e colhem. O crescimento da igreja, queridos, hoje, é uma alegria para o povo. O crescimento do reino de Deus se expandindo na terra é uma alegria para a gente. É uma alegria para o nosso coração, porque a gente vê pessoas saindo das trevas, pessoas saindo do império de Satanás e agora reinando com Cristo Jesus, sendo enxertados no povo de Deus, no seu reino na luz. E de fato, queridos, isso acontece hoje, e a pergunta que vem ao meu coração é: nós nos alegramos com o crescimento do povo de Deus? Nós nos alegramos com os nossos iguais? Você se alegra com o seu irmão que está na sua frente, do seu lado? Não estou falando para você, não fala com ele agora, tá bom? Não dê a mão para ele, não estou falando isso. Eu estou falando se alegrar e eu olhar para vocês aqui e pensar: Deus, isso aqui é muito doido, a igreja é uma coisa doida. Pensa comigo, o que fez você sair da sua casa no meio da chuva, não é verdade? Vim para cá para ficar ouvindo uma pessoa falando. Quem em sã consciência iria fazer isso, se não fosse impelido pelo Espírito Santo de Deus? Homens, pecadores, miseráveis se reunindo aqui. Cara, isso aqui é muito doido. A igreja de Cristo Jesus é loucura para os homens, mas para aquele que crê é salvação. A loucura da cruz, querido, é loucura para o mundo, que olha a gente aqui dentro e pensa: o que é isso? O que é isso que o pessoal está fazendo domingo, acordar de manhã, e domingo à noite, e quinta-feira à noite, e confraternização, e cada um leva um pedaço de carne, e se alegra? O que é isso, gente? Que doideira é essa? E daí eu quero animar o seu coração e falar que nós estamos no caminho certo. Porque de fato, querido, isso aqui não é humano, isso aqui é de Deus. E o povo de Deus se alegra com o crescimento da igreja. E o que você tem feito para o crescimento da igreja? O que você de fato tem feito para que pessoas saiam do império das trevas e reinem com Cristo Jesus na luz? Você tem vivido a luz que está no seu coração? Você tem vivido e experimentado essa luz que sai de dentro de você? Ou simplesmente você deixa passar um paviozinho, domingo acendo, durante a semana eu deixo mais ou menos, morno. Não é isso. Não é isso que Deus quer de você. Deus te salvou para te dar mais. Deus te salvou para te dar muito mais. Mais no sentido de que você reconhece Ele como seu Senhor e vive todo dia um relacionamento pessoal com Ele. Nós podemos falar, nós podemos nos alegrar com Cristo Jesus porque temos comunhão com Ele. E o povo se alegra. À medida que o povo cresce, não olha uma pessoa diferente na igreja e olha assim: o que é isso? Não é aproximar daquela coisa. Não é isso. É ter prazer de estar junto. Ontem foi muito legal que a gente viu aqui o culto dos surdos. Gente, que legal
terminar o culto, e eles aqui na frente conversando, e batendo papo, conversando e tal, e você chegava perto e falava... Pastor Ezequiel no louvor parecia o Thriller cantando, né? Gente, por que eles estavam alegres? Porque eles eram pessoas que eles se identificavam, pessoas alegres, pessoas que têm algo em comum. E caramba, eles estavam aqui conversando, e o pastor junto com eles, e falando, olha, vem para Jesus, Jesus te ama e tudo mais. E a alegria deles de você chegar perto, você não fala nada, mas eles ficam olhando para você, rindo, e você quer falar, mas você não consegue. Mas sabe, a alegria deles estarem aqui foi muito legal. E de fato, gente, isso é igreja. Não há distinção entre idoso, jovem, criança, adulto, adolescente, juniores. Nós somos igreja de Cristo Jesus e nos alegramos quando estamos juntos, amém? Amém. Isso aí, dê a mão para o irmão do seu lado, não, brincadeira. Nós nos alegramos, queridos. É muito bom ser igreja. E o povo se alegra porque existe um Senhor, a luz que brilha no meio do seu povo. Versículo 4. Interessante, porque o versículo 4 fala daquilo que oprimia o povo e que essa luz vai eliminar de vez. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava nos seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Jugo, canga e vara eram instrumentos usados para escravos, para o povo. E, gente, realmente o povo estava oprimido, o povo estava sendo massacrado, sendo escravo. Imagina você... Gente, imagina que coisa terrível, tirar você de Angra e levar você para Caxias. Não, né? André queria falar, André. Gente, imagina, o povo sendo levado como escravo, sendo levado como cativo. E ele destrói, essa luz destrói. E daí no finalzinho ele fala o seguinte, como no dia da derrota de Midian. Você lembra dessa derrota? Lembra? Você lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Tinham 32 mil homens que Deus resumiu para 300. Gente, por que Deus fez isso? Porque Deus queria provar para o povo quem é que estava no comando. Pô, mas eu sou o menor, eu sou o pequeno da minha casa, o que eu vou fazer? Não. Deus queria provar para o povo quem é que estava no comando. E aqui ele mostra que somente Ele pode destruir o inimigo. Não importa a opressão que se levante, não importa as dificuldades que venham, Deus pode destruir por completo o inimigo. Não existe opressor, não existe nada do povo de Deus que se levante contra o povo de Deus, protegido por Ele, que Deus não venha dominar, que Deus não venha proteger, que Deus venha cortar os laços, acabar, destruir por completo. Pois toda bota de guerreiro usado em combate, toda vara revolvida em sangue, serão queimados como lenha no fogo. Versículo 5. Que eu estou lendo, vou ler outra versão para você entender. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. A Bíblia, a Mensagem, diz o seguinte: as botas dos soldados, os invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente, serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias. A promessa da luz raiando nas trevas culminará num tempo de paz. Essa tradução, né, literalmente, essa aqui, a armadura, literalmente, esse calçado é uma sandália, tá bom? E o povo assírio era notado porque o ruído do povo marchando, muitos pés, inúmeros pés marchando junto, causava medo.
E eles pegavam as vestes deles, depois da batalha, e encharcavam a roupa deles no sangue. Imagina aquele cheiro de sangue, de murrinha. Era justamente para causar opressão para o povo, mostrar quem é que estava vindo, que eram os assírios. Mas Deus vai pegar toda a bota, os pés deles, vai pegar essa roupa encharcada de sangue e vai lançar fora. Porque de fato, Deus vai mostrar para o seu povo que a vitória é do Senhor, não é do povo. Nos últimos dias, Deus irá fazer isso. Pergunta vem, quais são os seus inimigos que tem te assombrado hoje? Será que tem algum inimigo? Será que tem alguma coisa em você, dentro de você? A gente sabe que o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. Quais são os inimigos que Deus precisa arrancar fora a sandália? Arrancar fora essa capa suja de sangue e te revestir pelo sangue do Cordeiro, te limpar por completo. Pensa nisso. Tá bom? Eu quero caminhar para o final e ver justamente isso. A promessa do menino Salvador. Eu estou derretendo aqui. Está muito quente. Porque o menino nos nasceu. O menino nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Por que o menino nasceu? Essa frase é uma frase clássica, né, que chega no Natal, a gente lembra disso. Porque o menino nasceu e tudo mais. Tem gente que chora quando lembra disso. Mas de fato, muitas vezes a gente se esquece do que de fato essa frase, esse versículo tem a ver com a gente. De fato, a gente esquece disso. A gente esquece daquilo que Deus prometeu. E quem é esse menino? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Deus poderoso? É Jesus, que viria ao mundo como uma criança. Deus saindo da sua glória, vindo como uma criança. A luz que iria substituir as trevas da opressão dos assírios será uma criança. Veio como uma criança. Imagina o povo imaginando isso, imaginando o próximo rei que viria. Lembra que eu falei que os profetas viam o topo do morro? Então cada bebê que nascia, eles ficavam imaginando, será que é esse o novo rei que vai dominar e destruir os assírios? Não foi. Infelizmente não foi. Mas felizmente foi o próprio Deus. Jesus Cristo, que veio anos depois, nascendo de uma virgem, para libertar o povo da maior escravidão que existe, que é a escravidão do pecado. Jesus Cristo é o menino vindo de Deus, com todos esses atributos que nós vamos ver aqui. Tem algumas palavras que eu quero ver com você, tá bom? Rapidinho, não se perca. Primeiro, governo. A renovação do trono de Davi, o qual, por sua vez, fala do reinado universal do Messias. E esse governo, que é o governo que estaria nos seus ombros, como o versículo fala, possivelmente se referia às vestes do seu ofício. Por exemplo, deixa eu falar para você. Naquela época, existiam algumas características de um rei. Por exemplo, eles usavam um cedro, usavam uma espada e usavam uma chave. As descrições que seguem é de um rei que vem, mas ele vem sem rival. O seu reinado é por completo. E essa palavra governo é uma palavra que conota autoridade. Ou seja, as chaves que estariam nos seus ombros. E o rei, naquela época, eles usavam a chave pendurada no ombro, que era a chave que havia a porta principal do palácio. E essa chave continha o poder, o domínio sobre o governo. O rei Davi usava um, por exemplo. Apocalipse 3:7 fala aquele que tem a chave principal. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele
que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que Jesus Cristo fecha, ninguém pode abrir. E o que ele abre, ninguém pode fechar. Jesus tem autoridade completa no governo da humanidade. Jesus tem o domínio sobre os seus ombros. Jesus tem o controle do mundo nas suas mãos. Querido, minha querida, pensa nisso. Que nada acontece no mundo se Jesus Cristo não deixar. Nada acontece no mundo se Jesus Cristo não permitir. Nada acontece na sua vida se Jesus Cristo não der o ok. Não falar, pode acontecer. Sabe aquele problema que você está tendo em casa? Jesus Cristo pode dar a solução. Isso não vem em vão, é para transformar a sua vida. A sua família é objeto de Deus para transformar quem você é, na imagem de Cristo Jesus. O que você desenvolve na sociedade, Deus te deu para que você transforme a sociedade ao seu redor, com aquilo que você tem, com aquilo que você pode dar de melhor. Porque nada acontece na nossa vida, querido, sem que Jesus Cristo não dê o ok. Pensa nisso, reflete sobre isso, pense nessas coisas, como isso vai fazer diferença para você. Entender que quem domina a sua vida é Jesus, não é você. Esse menino prometido, ele tem um governo sobre os seus ombros, ele leva a chave com ele da sua vida, da humanidade inteira. Nos seus ombros tem autoridade. Irmão, irmã, como isso é precioso. De fato, você não veio aqui à toa. Você veio para ouvir que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o dono da nossa vida. Por vezes a gente tenta buscar o domínio para a gente tenta buscar a força para a gente, mas a gente não consegue. Porque Jesus é o Rei. Obrigado. Maravilhoso conselheiro. Nosso Jesus prometido, esse menino que viria, ele foi chamado de maravilhoso conselheiro. E nisso demonstra a sabedoria de Cristo. Não são duas palavras distintas, são uma palavra só. Maravilhoso conselheiro. Não existe problemas nos céus, na terra, que ele não consegue resolver. Ele é a fonte suprema da sabedoria, do maravilhoso propósito de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ele foi dotado de autoridade, que todo homem ouvirá e seguirá. Deus e homem, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E porém, por iniciativa dEle, que vocês são de Cristo Jesus, o qual Ele tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1, versículo 30. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o conhecimento de Deus. E Ele pode te dar conselhos muito sábios. Problemas da vida são fichinha para Ele, porque Ele pode te aconselhar. E o melhor conselheiro é Jesus. Amém? Marque tempo com Ele. Está disponível, na agenda dele está disponível. A palavra dele, você pode falar com Ele sempre, tá bom? Não precisa marcar horário com a secretária, Ele está ali para falar com você. Deus forte. O poder que prevalece, é literalmente isso que a palavra diz. É uma expressão que define aquilo que o Messias é, a deidade dele, ou seja, a divindade do Messias, que se eleva muito acima das especulações judaicas. Quem é ele? Será que é um homem e tal? Não, Deus forte.
é aquilo que Ele é. E aquilo justamente que Ele vai fazer com o seu povo. Do versículo 1 ao 5 a gente viu que Ele vai trazer luz, que Ele vai fazer a nação crescer, que Ele vai destruir o opressor. Tudo isso é esse Deus forte que vai fazer. Pai da eternidade, ou Pai eterno. Queridos, isso é a paternidade de Jesus. Nós seremos eternamente filhos de Deus por causa de Jesus. Ele nos deu a vida eterna e não existe outro lugar que você vai encontrar vida eterna a não ser em Jesus. Você não consegue buscar em outro lugar, você não consegue viver de novo, você não vai renascer de novo, não, existe só uma chance, depois daqui vem o juízo. Só um lugar que você vai encontrar, e esse Deus nos oferece a eternidade com Ele. Nele nós podemos encontrar a vida eterna. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Se com Cristo Jesus padecemos, sofremos, se nessa vida aqui, irmãos, tem muitos opressores, temos muitos problemas, é porque de fato Jesus Cristo, nele nós podemos encontrar a solução. Nele que nós encontramos a nossa eternidade. E por fim ele fala, príncipe da paz, o governo do Emanuel obterá a perpétua paz. No reino de Jesus, galera, não tem inimigos. No reino de Cristo Jesus, nós temos pessoas de fora, mas no reino dele só há paz. Desfrutaremos dessa paz um dia, eternamente dessa paz. Temos muitos conflitos ainda, mas se de fato você é de Cristo, de fato você tem a paz. Se de fato você ouviu as palavras de Jesus, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo falando que a paz dele permanece no nosso coração. Esse é o príncipe da paz. Tendo sido justificados com Cristo, temos paz com Deus no nosso Senhor Jesus. Se somos justificados em Cristo Jesus, se o sangue do Cordeiro nos lavou por completo, de fato nós temos paz com Deus. Queridos, a humanidade está sobre a ira de Deus. A humanidade está sobre o domínio das trevas. A humanidade está sobre o domínio de Satanás. A ira de Deus repousa sobre o homem. Mas se nós temos paz com Deus através de Jesus, se Jesus lavou o meu pecado, e essa noite eu quero falar isso para você, se de fato Jesus Cristo lavou o seu coração por completo, você tem a paz de Deus, você tem a paz completa que você pode buscar em Deus. Não tem tribulação que você passe que Deus não tem o domínio, e que Ele pode te ajudar em meio às dificuldades. Essa é a paz de Cristo. E o último versículo chama a atenção, que ele fala sobre o príncipe da paz. E estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Deus prometeu a Davi que a descendência dele iria permanecer. E Deus cumpre essa palavra para Davi quando Jesus Cristo nasce. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono do pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O reino jamais
terá fim. Jesus Cristo é o prometido de Deus que reinará para sempre. E agora, por fim, para fechar, eu quero falar sobre o zelo do Senhor. E junto com o zelo do Senhor, eu queria fazer algumas aplicações. No finalzinho do versículo ele fala o seguinte: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Zelo é uma expressão de amor. O zelo faz parte da natureza de Deus. É uma determinação de cumprir as suas promessas. Deus prometeu zelar por um povo. Deus prometeu cuidar de um povo. E Ele vai fazer isso. O significado de zelo no nosso dicionário é o seguinte: grande cuidado, preocupação que se dedica a alguém ou algo. Se você tem alguma coisa, você vai zelar por aquilo, você vai cuidar daquilo, porque você quer que aquele objeto ou aquela pessoa permaneça, você não cuida de qualquer jeito. E queridos, zelo e ciúme são duas palavras que são sinônimos. São palavras do mesmo conceito, porém, por causa do nosso coração, por causa da nossa pecaminosidade, nós tornamos essa palavra do mal. O ciúme hoje denota um significado mesquinho, egocêntrico, irracional. Você tem ciúme de alguém por bobeira. Você olha aquilo que aquela pessoa é para você por bobeira, porque você quer que você se torne o primeiro lugar na vida daquela outra pessoa. Você quer ser o primeiro lugar na vida de alguém. É por isso que nós temos ciúmes. Ciúme porque nós vamos perder, ciúme porque nós vamos nunca mais achar ninguém parecido, porque nós não seremos amados como nós amamos. Isso é o ciúme, e o ciúme destrói. E o que eu quero falar para você essa noite, que o zelo do Senhor, o nosso Deus é ciumento, o nosso Deus não faz distinção da sua pessoa, porque Ele ama. O nosso Deus é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Se você tem alguma coisa que você adora, alguma coisa que tem um primeiro lugar no seu coração, está no lugar de Deus. E o nosso Deus é um Deus ciumento, um Deus que promete, que cuida, mas Ele quer ser o primeiro. E a santidade de Deus, o zelo de Deus, o ciúme de Deus é perfeito. Querido, não divida a glória dele com ninguém, com nenhuma pessoa, com nenhuma coisa, com nenhum status que você tenha. Não divida aquilo que Deus é na sua vida com ninguém. Porque se você está seguro no zelo de Deus, se você está firme no zelo de Deus, você vai amar e vai cuidar da outra pessoa por amor, não com ciúme desenfreado. Você vai zelar sim, vai cuidar, porque quem ama cuida, não é verdade? Tem um ditado que fala isso. Mas não um ciúme doentio que faz adoecer a pessoa. Gente, como tem gente doente por ciúme? Igreja, ouça isso. O ciúme é divino. O ciúme, porque falando ciúme, você logo imagina aquela coisa doida, nossa cabeça imagina um monte de história. Não, o zelo do Senhor é divino. E sabe qual que é o melhor? Que Ele cuida da gente. Ele tem ciúme de mim. Porque Jesus morreu por amor a você. E não só morreu, como Ele quer cuidar de você. Ele quer que você seja dele, somente dele. Ele quer que você coloque Ele no primeiro lugar na sua vida. Ele quer que você não divida a glória dele com ninguém.
E de fato, irmão, você tem dividido a sua glória, a glória que pertence ao Senhor, somente a Ele, com alguma coisa, está errado. Está errado. Você só tem adorado trevas. Quando você adora coisas no lugar do Criador, você adora trevas. Você chama trevas para você. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses fala isso. E o império das trevas domina pessoas. Império das trevas deixa pessoas cegas. Mas Jesus quer brilhar. Jesus quer raiar no coração delas. Jesus quer ser o primeiro, quer ser o único no coração dessas pessoas. E queridos, nós fomos tirados do império das trevas e estamos em Cristo Jesus. E Ele habita em nosso coração. Nós temos nos alegrado com o crescimento da igreja. Eu disse aqui, né, foi muito legal. Nós temos nos alegrado, irmãos, quando a gente vem aqui. Não pensa assim, é um peso vir, não é isso. Quando a gente olha a perspectiva de Deus, a gente vê que isso aqui é muito além daquilo que a gente pode imaginar. Queridos, a igreja não é humana, a igreja é do Senhor. E se nós estamos aqui, é por causa do Senhor que tem sustentado a sua vida. E Ele te trouxe até aqui. Ele trouxe você aqui para falar para você que Ele te ama, que Ele tem zelo por você e que Ele quer te tirar do império das trevas. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que Jesus é para você? O que Jesus de fato, irmão, é para você? É um nome que você só lembra no final de ano? É um nome que você só lembra no final de semana? Ou é de fato uma pessoa que você tem relacionamento com Ele? Você pode entrar no seu quarto, orar, que Ele vai te ouvir. As aflições do seu coração, Ele vai ouvir. Ele quer te dar a paz dEle. Ele quer te dar a plena paz. Ele quer governar completamente o seu coração. Por fim, eu quero falar isso. Não prostitua a sua adoração. Quando você adora ídolos, você está prostituindo a adoração de Deus. Você está deturpando aquilo que o seu coração é. Aquela pessoa ou aquela coisa que toma o primeiro lugar no seu coração, é ela que você tem que ter cuidado. Pecados que dominam o seu coração, são esses pecados que você tem que ter cuidado. Quais são os seus últimos pensamentos do dia? Quem é que vem à sua mente quando você vai dormir? Ou, quem é o seu primeiro pensamento na manhã? São reflexões que ajudam a gente a discernir o que é primeiro lugar do nosso coração. E Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele quer dividir a glória dele com Ele mesmo. Ele quer a glória exclusiva para Ele.